Olá, pessoal! Bem-vindos à conferência número 6 da fase B do curso de autoconhecimento. Nesta conferência falaremos sobre as 7 igrejas e os 7 chakras. Os objetivos desta conferência são permitir-nos compreender o que são as igrejas e os chakras, como podemos desenvolvê-los através do trabalho interior, e como este trabalho, gradualmente nos transforma de animais racionais em homens, depois de homens em super-homens, e finalmente de super-homens a homens absolutos. No tema anterior falamos sobre os 7 centros da máquina humana e como equilibrá-los para conseguir a transformação do nosso Mercúrio. É importante lembrarmos a diferença entre os 7 centros, os 7 chakras e as 7 igrejas. Embora estejam intimamente relacionados entre si, os centros pertencem ao corpo físico, os chakras à alma e as igrejas ao espírito. Uma igreja é um centro de sabedoria, ou melhor, é uma consciência. Se observarmos atentamente cada uma das 7 igrejas, veremos que estão localizadas nos diferentes centros da máquina humana. E nestes mesmos pontos encontramos as inteligências que administram a sabedoria de cada um dos corpos internos. As igrejas são comumente conhecidas pelos nomes dados às 7 igrejas da Ásia, no livro conhecido como Apocalipse. São elas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que estas realmente representam são os centros de sabedoria que existem dentro de nós e nos mundos superiores de consciência. Um chakra é um centro magnético que está conectado através de nervos muito finos ao centro de sabedoria correspondente ou igreja. Ressaltamos que a localização dos chakras não é no centro ou na igreja, e sim os chakras estão localizados externamente e funcionam captando a energia cósmica. Em nosso corpo existem muitos chakras. Porém, em relação ao desenvolvimento espiritual, os mais importantes são estes 7, conhecidos como chakra raiz, prostático ou uterino, plexo solar, coração, laríngeo frontal e chakra coronário. Todos os seres humanos possuem tais chakras, porém atualmente por não estarem completamente desenvolvidos, giram no sentido anti-horário. Deveriam girar no sentido dos ponteiros do relógio. Agora, o que devemos entender é que o sistema cérebro-espinhal possui 7 pontos especiais onde, internamente, estão localizadas as 7 igrejas de cada ser humano, porém em uma dimensão superior. Estas 7 igrejas são 7 sabedorias ou 7 consciências. As 7 igrejas existem no microcosmo homem e no macrocosmo. As 7 igrejas da nossa medula espinhal brilham de felicidade com o fogo sagrado do Espírito Santo. Isto significa que para abrir estas igrejas dentro de nós e acessar sua sabedoria, o primeiro passo, e despertar o fogo sagrado da Kundalini, através do trabalho de equilíbrio dos centros e da prática do suprassexo. E à medida que desenvolvemos os nossos diferentes corpos, teremos acesso a estes centros de sabedoria. Nossas igrejas internas são as portas de acesso às 7 catedrais gloriosas dos mundos superiores. Assim, uma vez que conseguimos abrir a igreja interna, imediatamente nos permite acessar a igreja de sabedoria correspondente do macrocosmo. As 7 igrejas tornam-se preciosas e divinas no canal medular, o conhecido Nadishitra, que é o canal central da medula espinhal através do qual sobe o fogo sagrado da Kundalini. À medida que as 7 igrejas se abrem, os chakras ou plexos simpáticos despertam de forma positiva. É importante analisar e compreender este ponto, pois é com o trabalho interno que esses chakras devem despertar. Sabemos que existem muitos métodos para despertar e ativar rapidamente os chakras e seus poderes, porém isso é subjetivo, pois se os poderes psíquicos forem adquiridos sem havermos feito previamente o trabalho necessário de purificação e desenvolvimento interior através da morte psicológica e do nascimento espiritual, serão os defeitos psicológicos que irão gerir as faculdades, levando-nos a cometer erros, e assim reverter o progresso interior. A palavra sânscrita chakra significa roda ou disco. Os chakras são vórtices de energia, rodas magnéticas redondas e vibrantes. Todas as nossas funções nervosas, digestivas, circulatórias, respiratórias, genitais, etc., estão sob o controle dos chakras e de seus correspondentes plexos nervosos. Em nosso corpo, onde uma veia, um nervo e uma artéria se cruzam, existe um plexo. Assim, plexo é chamada toda conexão de nervos, artérias e veias. Os chakras estão localizados no mesmo lugar que os plexos, embora em uma dimensão diferente.
A energia cósmica é recebida e distribuída pelos chakras, que funcionam como acumuladores, realizando seu trabalho como dínamos ou baterias. Permitem a passagem e transformação da energia cósmica que absorvem em energia vital ou nervosa. A energia recebida pelos chakras circula através de certos conduítes ou canais, chamados nadis. Estes são de tamanho diferente e estão dispersos por todo o corpo, como nervos, veias e artérias. O número de nadis em nosso corpo é 72.000. Porém, existem 3 canais principais que estão representados naquele famoso símbolo universal da medicina, conhecido como caduceu de Mercúrio, que na verdade é um símbolo da iniciação e do poder regenerador da energia sexual. Aqui podemos observar o canal principal. É conhecido como Sushumna, que corre por dentro da coluna vertebral e vai do cóccix ao topo da cabeça. E dentro deste canal existe outro canal chamado Nadishitra. O Nadishitra é o canal pelo qual sobe a energia sexual daquele que acendeu o fogo sagrado da Kundalini. Aqueles que ainda não atingiram o nível de pureza energética que permite o despertar do fogo sagrado, quando praticam o suprassexo, sua energia sobe através do Sushumna. Os outros 2 canais, representados por 2 serpentes ascendentes, são 2 canais energéticos que se cruzam ao redor da coluna vertebral, conhecidos como Ida e Pingala. Ida começa no testículo direito e termina na fossa nasal esquerda, isto no caso dos homens, invertido no caso das mulheres. Pingala começa no testículo esquerdo e termina na fossa nasal direita no caso dos homens e invertida nas mulheres. E é através destes 2 condutos que a energia dos solteiros ascende quando praticam a sublimação de energia, que vimos na conferência 46 da fase A. Sushumna sobe do cóccix até o ponto entre as sobrancelhas. Ida e Pingala sobem desde as glândulas sexuais enrolados em torno do Sushumna. Os 7 chakras estão localizados no corpo astral, são os sentidos do corpo astral, e estão em estreita relação com as 7 igrejas, porque na verdade os 7 chakras estão sob o controle das 7 igrejas. Cada uma destas igrejas, como centros de sabedoria, começa a desenvolver-se a partir da primeira montanha, com o trabalho de criação dos corpos solares, e à medida que eliminamos os defeitos que descobrimos e compreendemos. As centelhas liberadas aumentam a luz ou sabedoria da igreja a que correspondem. Na segunda montanha, ou montanha da morte psicológica, quando os eus causa morrem, as igrejas ficam resplandecentes com toda sua beleza e brilho. Quando o iniciado passa pelo processo de morte e ressurreição, ficam com todo o seu esplendor. O processo vivido na segunda montanha é chamado de Apocalipse, ou fim pelo fogo ou amor. Então, estas 7 consciências já desenvolvidas formam o que se chama a consciência do nosso ser, as 7 sabedorias. Porém, neste ponto ainda falta a consciência cósmica, o 1% restante de consciência que desenvolveremos no trabalho da terceira montanha. Falaremos em detalhes sobre as 3 montanhas da iniciação em conferências posteriores da fase B. Com o trabalho da primeira montanha, fabricaremos a nossa alma humana, quando terminarmos de criar os primeiros 5 corpos solares. Esse trabalho nos transformará em verdadeiros homens. Com o trabalho da segunda montanha e a eliminação total do nosso ego ou defeitos psicológicos, passaremos de homens a super-homens. E com o trabalho da terceira montanha, passaremos de super-homens a homens absolutos, quando terminarmos este trabalho de autoconhecimento e nos fundirmos com nosso ser divino, teremos alcançado a autorrealização íntima do ser. Vejamos agora um gráfico, onde podemos ver a relação existente entre cada centro, chakra e igreja. Veremos sua localização em nossa coluna vertebral. Além disso, o regente ou parte do ser, que governa a respectiva igreja, e a consciência que ela administra. Veremos também quantas leis a regem, quais as condições para abrir esta igreja de sabedoria dentro de nós, e o elemento da natureza que o desenvolvimento dessa consciência nos permitirá governar. Na altura do centro sexual encontraremos o chakra raiz ou Muladhara. É um chakra que se parece com uma flor maravilhosa de 4 pétalas. Aí encontramos também, porém em nível espiritual, a igreja de Éfeso. Isto fica na nossa coluna vertebral, na altura do osso do cóccix. O regente que governa esta igreja é o arcanjo Gabriel, que administra a consciência do corpo físico. Esta igreja é regida por 48 leis. E as condições para que com o trabalho iniciático possamos abrir tal igreja, serão desenvolver a paciência com continuidade e disciplina no trabalho interior, e alcançar a castidade.
Isto estará relacionado ao trabalho na primeira iniciação dos mistérios maiores. A abertura desta igreja, bem como o desenvolvimento deste chakra, nos dará poder sobre o elemento terra, bem como sobre os gnomos e pigmeus, que são os elementais da terra. Na altura do centro instintivo encontramos o chakra prostático ou uterino, também conhecido como Svadhisthana. Um chakra que parece uma flor maravilhosa com 6 pétalas, que uma vez despertado, nos dá a faculdade da percepção consciente da natureza de todos os seres. Ali encontramos também, porém em nível espiritual, a igreja de Esmirna. Está localizado na coluna vertebral na altura do osso sacro. O regente que governa esta igreja é o arcanjo Rafael, que administra a consciência do corpo vital. Esta igreja também é governada por 48 leis. A condição para que com o trabalho interno possamos abrir esta igreja é sermos submetidos e sair vitorioso em muitas provas de tribulação e pobreza. Estas provas estão relacionadas com a segunda iniciação de mistérios maiores e, no caso do homem, a abertura desta igreja, bem como a conclusão da referida iniciação, implicará passar pacientemente por uma prova de prisão. A abertura desta igreja, bem como o desenvolvimento deste chakra, nos dará poder sobre o elemento água, bem como sobre as ondinas e nereidas, que são os elementais da água. Na altura do centro emocional encontraremos o chakra do plexo solar ou manipura, um chakra que parece uma flor com 10 pétalas, que uma vez desperto nos dá a faculdade da telepatia. Ali também encontramos, porém em nível espiritual, a igreja de Pérgamo. Está localizado na coluna vertebral na altura do umbigo. O regente que governa esta igreja é o arcanjo Uriel, que administra a consciência do corpo astral. Esta igreja é regida por 24 leis. E as condições para que possamos abrir esta igreja na terceira iniciação será desenvolver a fé consciente, ainda mais castidade, lealdade e obediência ao nosso Pai interior. A abertura desta igreja, bem como o desenvolvimento deste chakra, nos dará poder sobre o elemento fogo, bem como sobre as salamandras, que são os elementais do fogo. Na altura do centro intelectual encontraremos o chakra cardíaco ou anahata, que se parece com uma flor maravilhosa com 12 pétalas. Uma vez desperto, nos dá a faculdade da intuição. Ali também encontramos, porém em nível espiritual, a igreja de Tiátira. Está localizado na coluna vertebral na altura do coração. O regente que governa esta igreja é o arcanjo Miguel, que administra a consciência do corpo mental. Esta igreja é regida por 12 leis, e as condições para que possamos abrir esta igreja no trabalho da quarta iniciação serão muitas obras de caridade e serviço, desenvolvendo ainda mais a fé consciente e a virtude da paciência. Também será necessário aprender a não criticar e a fazer muito trabalho de sacrifício pela humanidade. A abertura desta igreja, bem como o desenvolvimento deste chakra, nos dará o poder sobre o elemento ar, bem como sobre os silfos e sílfides, que são os elementais do ar. Na altura do centro motor encontramos o chakra laríngeo ou vishuddha, um chakra que parece uma flor de 6 pétalas, que uma vez desperto nos dá a faculdade do ouvido mágico. Ali encontramos também, porém a nível espiritual, a igreja de Sardes. Está localizado na coluna vertebral na altura da laringe. O regente que governa esta igreja é o arcanjo Samael, que administra a consciência do corpo causal. Esta igreja é governada por 6 leis. As condições para que com o trabalho da quinta iniciação, possamos abrir tal igreja, serão comprovar a morte de todos os defeitos trabalhados até então, e decapitar Jezebel, um demônio da mente relacionado às obscuras teorias espiritualistas. A abertura desta igreja, bem como o desenvolvimento deste chakra, nos dará poderes sobre o elemento éter, bem como sobre os punktas, que são os elementais do éter. Na altura do centro emocional superior, encontraremos o chakra frontal ou Aina, um chakra que se parece com uma flor com 2 pétalas, representando as 2 almas, a humana e a divina, que se unem neste ponto do caminho iniciático. Uma vez desperto, este chakra nos dá a faculdade da clarividência. Ali também encontramos, em nível espiritual, a Igreja de Filadélfia. Está localizado na coluna vertebral, na altura da glândula pituitária. O regente que governa esta igreja é o arcanjo Zachariel, que administra a consciência do corpo búdico. Esta igreja é regida por 6 leis.
E as condições para abrir esta igreja serão aprender a ver sem julgar, porque nesse ponto estaremos desenvolvendo a capacidade de ver tudo, ou clarividência. Também deveremos desenvolver o máximo de exatidão e precisão em tudo o que fazemos. A abertura desta igreja, bem como o desenvolvimento deste chakra, nos dará poderes sobre o Akas. Na altura do centro intelectual superior, encontraremos o chakra coronário, ou Sahasrara, um chakra que parece uma flor magnífica com 1000 pétalas, que uma vez desperto nos dá a faculdade da polividência. Ali também encontramos, a nível espiritual, a igreja de Laodiceia. Está localizado na coluna, na altura da glândula pineal. O regente desta igreja é o arcanjo Orifiel, que administra a consciência do corpo átmico. Esta igreja é regida por apenas 3 leis, e as condições para abri-la serão saber calar. Isto porque a esta altura estaremos desenvolvendo a capacidade de saber tudo ou polividência. A abertura desta igreja, bem como o desenvolvimento deste chakra, nos dará mais poderes sobre o Akas. Aqui podemos ver uma relação completa entre os chakras e as igrejas de sabedoria. Também a localização externa dos chakras. Esta foi a conferência de hoje. Esperamos que este tema tenha dado clareza sobre a nossa constituição interna, e lhes animem a buscar se desenvolver internamente através do trabalho que aqui aprendemos, para que experimentemos as transformações graduais que acontecerão. Convidamos todos para a próxima conferência da fase B, na qual falaremos detalhadamente sobre a iniciação e as diferentes provas em que seremos submetidos. Não percam este interessante tema. Nossos agradecimentos por assistirem, e até a próxima!